Fala pessoal, começando aí mais um vídeo aqui do nosso fechamento de mercado, hoje dia 12 de janeiro, iniciando mais uma semana, né, mais um dia e vamos aí para as nossas atualizações de hoje. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando aí do conteúdo, considere deixar o seu like para o YouTube poder entregar esse conteúdo gratuito para mais pessoas. Tudo bem? Bom, pessoal, não consegui gravar o panorama ali de swing trade no final de semana, então vou ver se eu faço, né? Se eu entrego um conteúdo para vocês hoje mais detalhado, enfim, mostrando aí as análises das coisas que eu vi ali no final de semana. E hoje, durante o dia também. Beleza? O Ibovespa, tá, pessoal? Segue aqui de maneira mais lateral no topo. Ainda preso naquelas duas regiões, né? Do topo e fundo. A máxima região dos 165, o fundo lá embaixo dos 153,700, o preço ainda preso nessa região, que tudo indica mais próximo de voltar para testar ali a região e quem sabe até renovar a máxima histórica. Lembrando que caso o Ibovespa faça o rompimento do topo, renovando máxima histórica também, acionando mais um pivô de alta, sugere próximos alvos lá para a região dos 167, 168 mil pontos, tá? Esses são os próximos alvos que eu tenho projetado aqui para o Ibovespa. Se a gente olha aqui o gráfico semanal, ele segue apontando para cima, né? A média móvel de 9 não está distante do preço, ela corre aqui por baixo, né? Não tem aquela grande distorção, então eu entendo que ainda tem espaço para a gente continuar esse movimento para cima, tá? Dando uma olhada ali no dólar, o dólar ainda segue mais fraco, né, com contexto aqui de lateralidade, com range amplo, tem zona de suporte lá embaixo nos 5.360, região de resistência 5.700, 5.670. Caso ele venha perder a região de fundo dos 5.360, abre espaço para voltar a revisitar 5.290, que é um suporte mais abaixo de médio prazo. Tá? Por enquanto ele segue mais travado, deve entrar uma volatilidade essa semana, tá? Dado que o preço na verdade não está tão colado na 9 e na 20, não achei que ele está bem no meio aqui, mas está numa região aqui que deve começar a entrar um pouco mais de volatilidade aí no dólar, assim esperamos, tá? Mesmo que seja para romper esse fundo ou voltar para romper a resistência ali de curto prazo que eu comentei com vocês. Beleza? Vamos dar uma passada rápida pelos setores, né? Como não teve o vídeo ali do final de semana, eu vou fazer isso hoje. Índice financeiro segue também uma estrutura de alta. Rapidamente, o nosso contexto da leitura da média móvel de 9 no semanal também próximo ao preço, né? Não tem um movimento esticado. Temos um gráfico diário que claramente é muito igual ali ao Ibovespa, né? Ele trabalha ele de maneira lateral, sendo as duas regiões de extremidade essa máxima, nos 17.995 pontos, e o último fundo na região dos 16.642 pontos. Tá? Por enquanto, expectativa de voltar para renovar essa máxima do setor financeiro que ainda segue forte. O setor imobiliário, que também chamou a atenção, inclusive no fechamento da semana passada, ali na sexta-feira, nós temos o setor imobiliário também tentando se recuperar. Ele segue trabalhando dentro de uma correção de curtíssimo prazo, né? Se a gente olha pelo gráfico semanal, o próximo alvo que atrai o preço é a faixa ali dos 1.500, que inclusive é uma região que não é testada desde o início de 2020. Tá? Então, uma região bem importante, e ao que tudo indica, estamos indo em direção para lá, o que significa que os ativos ali dos setores Rapaz, tá difícil, hein? Isso significa que os ativos do setor imobiliário estão com a expectativa de continuar esse movimento de alta. Logo, eu tiro a leitura que eu posso procurar dentro desses ativos contextos que confirmem ali padrões de continuidade para eu atuar a favor desse movimento comprador. Tá? Essa é a leitura que tem que ser feita. Se a gente olha o gráfico diário, é muito mais feio. O que leva em consideração aqui é o gráfico semanal, que a gente vê o recuo do preço até média móvel de 9, entre média móvel de 20, né? Tem o contexto de troca de polaridade desse topo anterior, que agora serve como um suporte no eventual teste, igual aconteceu aqui há 2 semanas atrás, e agora a gente vê a possibilidade de continuar esse movimento em direção ao próximo nível de resistência. Agora, caso ele faça esse movimento
e isso seja mais um repique para ele lançar mais uma perna corretiva para baixo, que nesse momento não é o mais provável de acontecer, mas só contextualizando para vocês, próxima região de suporte forte para índice imobiliário e que vale a pena também buscar por recompras, né, em ativos do setor, é lá a faixa dos 1.154, tá? Que seria um fundo um pouco mais abaixo, beleza? E lembrando que o índice financeiro e o índice imobiliário são, né, os dois setores ali mais relevantes para a nossa bolsa, né? O índice de consumo segue mais parado, né, um pouco mais atrasado frente aos outros índices ali importantes também, apesar de seguir num contexto de alta, tá? Região que atrai o preço focando, né, nessa continuidade de movimento de alta no curto prazo que o setor já desenvolve, apesar de ser um movimento um pouco mais travado, sugere reteste, né, nessas regiões ainda ali da faixa dos 3.300 pontos, que é a principal ponto aí de resistência do índice de consumo desde o início de 2023. Tá? Ganhando essa região, a gente passa a mirar a região dos 3.700, o que significa ativos dos setores de consumo também dando possibilidades para tomada de risco na ponta compradora. Tá? O setor de elétrica, né, o IEX, também segue uma forte movimentação de alta, né, já faz aí um ano basicamente, né, a gente começou lá no início no final ali de 2024, marcou fundo e depois engatou uma forte movimentação de alta, com correção seguida de mais um pivô depois do último fundo no mês 7 de 2025 para entregar mais um movimento em linha reta, né? Agora passando por mais um processo de correção em topo. Se eu coloco aqui no gráfico diário, a gente consegue ver melhor ele desenhando ainda essa lateralidade em topo, né? Um descanso no preço. Se a gente coloca aqui e faz análise das médias, né? Em específico a média móvel de 9 do gráfico semanal, que volto a repetir para vocês, eu gosto bastante de utilizar essa leitura das médias pelo gráfico semanal, porque eu entendo que preço próximo à média móvel de 9 e média móvel de 20 do tempo gráfico semanal sugere uma região de possível preço justo do curtíssimo prazo. Tá? E aí com isso eu alinho ali no tempo gráfico diário validações para buscar minhas entradas, enfim, e tomada de risco. Tá? Então eu gosto bastante de fazer essa leitura. Deixa eu ver o mensal já está um pouco mais esticado, né? Por enquanto sugerindo ainda a possibilidade de movimento um pouco mais lateral, mas lembrando que mesmo com o índice de elétrica trabalhando de uma maneira mais lateral, a gente tem alguns ativos ali que já demonstram alguns contextos de possibilidade de continuidade no movimento de alta e no curto prazo, tá? Então, ainda assim é um setor que vale a pena acompanhar bem de perto, né? Como sempre foi, né? O setor de elétrica ali é um setor bem consolidado, tem entre as poucas empresas ali que detêm boa parte de concentração de atenção, né? Enfim, sempre é um setor aí que vale a pena ficar de olho, tanto para curto, mas principalmente ali para médio prazo também, trabalhando com posições um pouco mais longas, né? O IMAT, que a gente cantou a bola que poderia retomar o movimento de alta há 7 meses, né? Ou seja, lá no meio de 2025 a gente comentou que caso o setor de materiais básicos, né, conseguisse ganhar essa região de reacumulação, depois de ter testado uma zona de suporte muito forte de longo prazo, ele poderia querer realinhar fluxo para cima, né? Pois bem, entregando uma forte movimentação de alta, sendo puxada ali por Cebave, GGBR, Gual, própria Klabin, né? A Suzano um pouco menos, mas também a gente tem ali Honey 3, mas principalmente GGBR, Gual, né? CSN, que também deu uma boa subida, impulsionada ali também pela questão dos metais preciosos, porque querendo ou não, esses, né, em específico ativos que eu disse, usam essas commodities, mesmo que seja para subproduto, tá? Então acaba ajudando também. Tá? E alguns outros dependem mais do minério de ferro, enfim, do petróleo, mas só para comentar com vocês. Beleza? Dito isso, então, vou partir agora e voltando para o nosso contexto aqui dos vídeos de fechamento, mas com análise mais completa aí por conta do final de semana, tá? O Nasdaq, pessoal, se recupera bem hoje, tá? Sobe 0,32. É o que tudo indica.
indo em direção à sua máxima histórica, tá? O que significa aí o setor de energia lá dos Estados Unidos entregando mais uma movimentação de alta, indo em direção ao seu topo anterior e sugerindo continuidade de alta aí no curto prazo para os ativos do setor de elétrica. Tá bem bonito o gráfico aí do Nasdaq, né? A gente vê que a gente percebe que tem força compradora, ou seja, demanda presente no preço, marcando esses fundos cada vez mais altos, né? Pontos de defesas mais altos e com rompimento de máximas, né? Ué, por que não trocou a cor? Já o S&P 500, uma alta menor, mas trabalha em fase de descobrimento de preço, que no caso é um rompimento aqui de máxima histórica, tá? A gente não tem resistências acima, a gente entra aí nessa fase de descobrimento de preço. Assim como o Nasdaq, nós percebemos também a presença aqui da demanda compradora mais forte do que a oferta, né, com os fundos de defesa cada vez mais altos e rompimentos de máxima, sugerindo possibilidades de busca por padrões de continuidade, seja no índice para quem opera day trade, né, ou seja ali em ações que compõem esse índice, mas ele demonstra aí que a possibilidade e aonde está as melhores, né, tomadas de risco é nessa região, no setor ali do S&P 500 por conta desse contexto. O setor industrial, que é o Dow Jones, deixa eu trocar aqui, sobe 0,10, mas também trabalhando ali com a questão de renovação de máxima histórica, né? Força predominante de demanda também, deixando pontos de defesa cada vez mais altos e com rompimentos de máximas, o que sugere possibilidade de continuação do movimento. O que significa que eu posso pesquisar e buscar por ativos que compõem o índice setorial dos Estados Unidos e atuar com, né, esse movimento predominante ali de alta e buscar a tomada de risco dentro desses ativos. Tá? E aí eu só estou dando uma dica de estudo e de como fazer uma pesquisa para buscar por operações, que é o que eu estou fazendo para mim. Tá? Eu pego índices, setores, tipo de mercado que estão no movimento direcional e dentro desse mercado eu busco ativos correlacionados, seja ações, seja índices, seja fundos de investimentos, né, que são ali os ETFs. Então eu faço essa pesquisa, assim como eu já dei o exemplo em outros vídeos, usando ali os metais preciosos. Tá? Já o DXY, que vale lembrar que é uma cesta de moeda contra o dólar, segue dentro de um movimento mais congestionado. Deixa eu passar para o gráfico diário aqui, porque está no 8 horas. Segue nessa congestão maior, né? Região de resistência aos $100, região de suporte da extremidade 96. O ativo vem demonstrando possibilidade de realinhamento de fluxo no curtíssimo prazo, né? Testa aquela região de defesa dos $98. O último fundo mesmo está aqui nos 97, tá? Para cima, ele segue a direção ali dos $100, ok? Mas por enquanto tem um pouco mais, né, desenvolvendo aqui o movimento nesse processo de correção de curtíssimo prazo, vale lembrar. O minério de ferro que confirma o pivô de alta ali no fechamento da semana passada, né? Se a gente olha aqui o gráfico semanal para a gente dar uma olhada, que eu sempre prefiro olhar e tirar como base tempo gráfico semanal, tá? Então nós temos aqui muita bagunça, deixa eu tirar aqui essas médias. O contexto de alta, fechamento acima do último topo, sugerindo alvo lá na região dos 115 para o minério de ferro, ponto de defesa no curtíssimo prazo, região dos $106, depois lá embaixo nos 105, tá? O petróleo Brent trabalha aí com uma leve alta de 0,88, mas também voltando aí a demonstrar interesse em continuar não, né, que é uma tendência de baixa, acho que não é a palavra certa, mas inverter esse fluxo de curtíssimo prazo e revisitar regiões de resistências ali anteriores, e aí eu, né, trato agora mais de curtíssimo prazo, porque são regiões já próximas do preço. Próxima zona ali, o 65, depois o 69, depois a região de 73, tá bom? Deixa eu ajustar aqui. O ouro, meus amigos, volta para renovar a máxima histórica, trabalhando hoje com uma alta de 2,34, e eu volto a repetir para vocês, né, que o meu foco de energia, pelo menos para esse início de ano aqui, que eu estou gostando bastante e que eu deveria ter olhado antes para isso, que é para os metais preciosos, e o ouro também se encaixa nisso, tá? Não só o ouro, como a maioria dos metais preciosos vem subindo muito forte, e eu estou olhando e migrando forças mais para esse mercado nesse momento e tomando mais riscos
nesse mercado. Inclusive eu vou mostrar para vocês a carteira pequena que eu montei, pequena não, mas a carteira que eu montei ali de metais preciosos para correr nos próximos meses, tá? O ouro sobe forte, temos a prata com mais uma alta fortíssima de 7%, que inclusive foi uma das análises que eu fiz e depois eu vou mostrar para vocês, uma alocação em uma mineradora de prata, tá? Dado que o ativo aqui da prata está subindo muito, e dentro dessas pesquisas minha, eu achei ali um ativo interessante, que é de uma mineradora de prata, onde eu fiz ali um aporte, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. O urânio também ali, que eu já estou posicionado e estou mostrando aqui para vocês, né? Tem essa posição, e aí esses stops aqui embaixo é só stop de segurança, tá, pessoal? Porque não tem sentido, né? Você vai olhar e falar, nossa, compra aqui em cima, meu Deus, o stop lá embaixo, que maluco, isso não faz sentido. Isso aqui é só um stop de segurança. Em caso de um fortíssimo gap de baixa por qualquer motivo, nessas regiões ele trava os meus stops aqui. Por isso que é um stop totalmente descomunal. Se eu for passar para vocês aqui, em média stop de 38%, tá? Mas é um stop de segurança, só que eu utilizo. Porque é posição que eu estou montando isso aqui, não é trade. Então eu não gosto de ficar deixando stop curto. Por exemplo, vou montar minha posição aqui, eu vou deixar o stop aqui, vou deixar o stop aqui. Não gosto para posição longa e por conta do tamanho da mão, que nesse caso em específico de urânio, eu estou montando posição. Tá? Então eu estou soltando ordens conforme ele vai me confirmando e estou fazendo isso pelo gráfico de 8 horas, pelo gráfico ali de 2 horas, levando em consideração as análises que eu estou fazendo e acompanhando de analistas mesmo lá fora, focado, né, em especializados em metais, por exemplo, de commodity. E aí eu estou montando as minhas posições, tá? Essa aqui é uma delas, né? Meu alvo lá em cima na região de $102 por cota. Deixa eu ver o que mais tem aqui. O EC, que é o urânio, também é um ativo que faz parte da minha montagem de carteira que eu trouxe para vocês. E, inclusive, isso aqui é importante, tá, pessoal? Lembra que eu comentei, acho que foi no vídeo da semana passada, referente àquele, né, a altcoin de Ondo, que eu tinha montado a posição e estudando sobre metais, decidi realizar o prejuízo que eu tive nessa parte de altcoin, que acabou que não interferiu em nada, né, no meu lucro ali no meu lucro não, porque eu não realizei, mas na minha carteira geral ali de cripto, porque as altcoins é a menor parte, e como eu estava tomando um prejuízo de 50% em Ondo, fazendo essa análise de mercado, eu migrei aceitei o meu prejuízo, tirei com 50% e aloquei nessa empresa de urânio, tá? Então essa é uma das minhas posições. Eu já vou abrir a corretora, que inclusive foi sugestão de vocês, que eu abri a conta, que foi ali a Avenue, tá? Mais uma vez, obrigado, inclusive, porque facilitou muito o acesso a esses ativos, tá? E o alvo que eu tenho para o papel é na região dos 38, tá? Então, eu montei posição nessas regiões e vou buscar um alvo de 165%, tá? Que é a projeção de todo esse movimento pensando médio prazo para cima, tá? O EC urânio. E lembrando, pessoal, essa carteira que eu montei, enfim, é com os ativos que eu entendo que eu gostei mais, mas lembrando que eu estou abrindo para vocês um pouco da minha questão de carteira e de gerencial, de montar a posição pessoal diferente do analista, tá? Porque a parte analista eu preciso pensar e montar uma estratégia, montar uma carteira, enfim, gerenciar uma carteira de acordo com os objetivos, o intuito daquela carteirinha específica, que não trata de uma pessoa e que existem diversidades, no sentido de são X pessoas que vão acompanhar, né? São 1000 pessoas, são 500 pessoas, que cada uma tem o seu objetivo diferente, cada uma tem o seu valor de investimento diferente, então o risco é totalmente diferente, né? A tomada de entrada em posição, de fazer ou desmontar uma posição, é totalmente diferente do que eu faço para mim pessoal, porque eu pessoal sou uma única pessoa. Então eu vou calcular em cima do meu risco, de acordo com o meu capital que eu estou destinando para tal tomada de risco, para colocar em tal mercado, né? Então eu posso tomar um risco maior, porque eu sei que sou eu que estou montando as minhas posições, e que se der errado foi um risco que eu aceitei, que muitas das vezes vai ser um risco que para outra pessoa não faz sentido nenhum. E tá tudo certo, não tem certo e não tem errado nessa história,
Tá? Então é muito importante a gente saber isso, que não adianta a gente ficar olhando só e comprando ou vendendo sem saber o que a gente está fazendo, que o interessante é a gente entender o que a gente está fazendo para não depender de uma tomada de decisão de terceiros, porque se você errar, né, ou se você ganhar, quem vai perder dinheiro é você e quem vai ganhar dinheiro também é você. Tá? E no meu caso também, eu estou tomando o meu risco e eu posso tomar um risco desproporcional ao que a média toma, só que quando a operação vem contra, o meu stop ele também é muito maior do que a média. Beleza? Então que fique claro isso. Porque fora essas que eu coloquei, como eu disse, a gente não pode querer alocar o nosso capital em todas as oportunidades que aparecem, porque senão a gente vai tomar um risco totalmente desproporcional e que não faz sentido. Então, apesar dos ativos que eu selecionei, tem outros ativos que seguem interessantes do mesmo jeito. Tá? Só que eu não tenho dinheiro infinito e eu nem tenho tomada de risco também infinita porque não tem sentido. Então, dentro de todos esses ativos que inclusive eu já mostrei para vocês e para quem está me acompanhando há mais tempo, inclusive para quem segue lá no nosso grupo de estudos do Telegram, que quem não está lá está perdendo tempo demais, porque eu sigo atualizando as informações, inclusive essa questão de metais preciosos que eu já falei que eu vou também alertando e atualizando vocês do que eu estou estudando, os artigos que eu estou vendo, as análises que eu estou fazendo, nada relacionado ao gráfico nesse caso, mas sim a questão de estudo de dados dentro desse mercado e de cada metais ali também em específico. Beleza? Só para deixar isso claro. Então tem o E que também segue muito interessante, tá? Eu vou repassar por algum desses ativos porque, cara, de fato, tecnicamente, tá bem interessante. O E que é um deles, tem esse URNJ, também muito interessante, também é de urânio, tá? A gente tem aqui a região de topo nos 33 e 24 dólares, né, com o próximo alvo lá na região dos 44, também bem interessante. NXE, que é Nexan Energy, também bem interessante, a gente coloca pelo gráfico mensal, acionando inclusive mais um pivô de alta, é outro ativo aí que eu estou de olho, só que por enquanto eu preciso ainda montar algumas posições em cobre que eu não consegui montar em nenhuma ainda, esperando o ativo real em si, mas de olho em algumas mineradoras de cobre, tá? Mas essa aqui também é bem interessante, olha, dá para atuar, inclusive, pessoal, assim, os ativos que eu estou mostrando não precisa ser apenas para operações de médio prazo, por exemplo. Cara, isso aqui é muito bom para operar swing trade. Muito bom para operar swing trade. Né, que eu já mostrei para vocês a outra operação ali que eu tava, e aí deixa eu mostrar aqui do que foi de alumínio. Essa daqui, por exemplo, essa daqui é mais uma posição, tá? Mais um swing trade que se desenvolver, eu vou tentar segurar para estender, ok? Mas só para comentar o contexto, né? Então, NXZ, interessante. Essa daqui também foi uma que eu montei uma posição, tá? Uma mineradora de urânio também, com alvo lá para 15 dólares, tá? A Denilson, e eu achava que era Denilson Minas. Ainda falei, nossa, uma empresa que chama Denilson, que maluquice. Eu não tinha visto que não tem o L aqui, ó. Denilson Minas Corporation, tá? Então também bem interessante. Vamos ver aqui o que mais. Essa EC também, olha, eu vou repetir com vocês aqui alguns ativos, tá? Até para quem não salvou, pode dar uma olhada aí com mais calma, depois de salvar, dá uma pesquisada no Google, que empresa que é, o que que faz, se é de cobre, se é de prata, né? Essa daqui também tá bem interessante, tá? ISO Energy. Eu não lembro de qual metal, em específico, se é uma empresa ou se é mineradora, tá? Porque nos últimos 30 dias eu salvei e mexi em tudo no meu TradingView aqui. Porque, como eu disse, eu fiz toda essa base de... Não dá nem pra chamar de base de pesquisa, que parece, nossa, uma puta de um... Mas, fazendo essa questão de busca, né? Prata. Prata tá subindo. Quais são as ações listadas no Nasdaq ligado à prata? Ou que investem em prata, ou que é mineradora de prata, ou que usa prata como subproduto. X ações. Boa, show de bola. Aí eu pego de todas essas ações que eu busquei, vou jogando no TradingView, vou vendo qual tem liquidez, qual está direcional, qual está bonito e vou adicionando. Bom, beleza, prata. E o cobre? Empresas listadas no Nasdaq que investem em cobre ou que
é mineradora de cobre ou que usam o cobre como seu principal produto ou subproduto. Beleza, vou olhar essas ações, vou fazer o mesmo processo, vou separar as ações. Quais são os ETFs no Nasdaq, no NYSE, que são relacionados ao cobre? São esses, vou separar. Lítio, por conta de energia, por conta ali de bateria, tem muito carro elétrico, enfim. Ações ligadas ao lítio. Qual que são os ETFs? Peguei tudo, olhei, vi qual que estava melhor, qual que estava interessante, qual estava direcional, separei. De ROD não, porque ROD foi só o ativo real. Alumínio. Quais ações no Nasdaq, no NYSE, são relacionadas ao alumínio? X ações. Beleza, vou lá, vou passar todas para o gráfico, vou dar uma olhada, qual se tiver direcional, que tiver liquidez, eu vou separar. Quais os ETFs também de alumínio que estão disponíveis? São esses, eu vou pegar, fazer o mesmo processo, vou separar. E assim sucessivamente com todos esses metais, metais raros, ou minerais, enfim, que eu estou comentando com vocês. Então eu fiz tudo isso, beleza? Esse aqui eu também acho bem interessante, é um gráfico muito direcional. A gente já tem aqui o contexto de realinhamento, a gente tem uma forte movimentação de alta do ativo. E aí o contexto eu vou comentar detalhado porque vale a pena e vai aparecer em outros ativos, em outros mercados, em qualquer tempo gráfico. O contexto é o mesmo, tá? Só vai mudar o tempo do gráfico. Ele tem um ponto de defesa aqui embaixo. Ele entrega o movimento de alta, passa por um processo de correção gerando fundo falso, Então eu tenho aqui a formação desses fundos falsos, ou seja, fundo interno, que eu chamo, que chamam de liquidez. E aí vocês já devem ter ouvido isso, porque agora no Instagram só tem isso, de SMC e todas essas coisas todas, enfim. Por que eu chamo de zona interna? Porque eu tenho que lembrar sempre a referência que eu estou trabalhando. Qual que é? A que me gera desbalanço de preço. Forte distorção. Então eu sei que esse fundo gerou essa distorção de preço que me deu uma máxima lá em cima. Esses são meus dois pontos principais. Zonas externas, tá? São as extremidades. Lembrando que isso aqui é o gráfico mensal. E tudo que acontece aqui dentro se torna um movimento interno. Tá? Eu sei que o ponto de defesa está mais lá embaixo. Isso aqui é o gráfico mensal. Poderia considerar ali em cima como um processo de bandeira também, tá? Para na região de defesa mais acima, se eu já coloco no gráfico semanal aqui dá para ver, lá no gráfico mensal não daria para ver, Foi essa região aqui, de troca de polaridade. Ele interage com essa região, então deixa eu tirar essa daqui de baixo, ele segurou na de cima e volta realinhando o movimento, deixando movimento de baixa, aí ele interage com a zona de defesa macro, gera mais uma distorção de preço, quebrando região de resistência anterior, renova a máxima, está nesse processo agora, de defesa e deixar fundos aqui no curto prazo, mais alta expectativa do que? De continuidade desse movimento. Ponto de referência de resistência no curtíssimo prazo, onde eu sei que tem, é aqui, olha. Região dos 15. Jogo no mensal. Poderia considerar isso aqui uma bandeirinha? Vamos ver se encaixa como uma bandeira. Mas pode considerar uma bandeira aqui, cara? O processo aqui, o contexto aqui de bandeira com manipulação de fundo, movimento de impulso, o que me sugere a expectativa do ativo voltar para testar a sua máxima anterior e, quem sabe, acionar um pivô de alta. Tá? Acionar um pivô de alta, ou seja, se o gráfico mensal, que é o principal, está me mostrando o interesse maior com demanda compradora, eu vou utilizar o tempo gráfico diário, o tempo gráfico semanal para buscar a minha validação, nesse caso aqui compradora, entendendo que o ponto principal de resistência fica lá em cima. Movimento de impulso, processo de correção, se no longo prazo de fato ele continua essa movimentação de alta, ele tem que romper esse topo com mais um movimento de impulso. Então eu vou trabalhar na possível formação desse movimento de impulso
para montar minhas posições. Tá? E aí, alinhado a isso, jogando lá para o tempo gráfico semanal. Opa. A gente tem esse movimento aqui. Tá? Um movimento bem bonito. Aqui ainda não tem muito o que fazer, porque já está próximo da região de resistência, tem que aguardar um pouco mais. Mas é um papel que eu sigo aí de olho, muito por conta aqui do gráfico mensal. URG Energy também. Tá? Eu vou tentar dar uma acelerada, pessoal, porque de fato tem muito ativos e vocês vão ver aqui que a minha lista tem muita coisa, que às vezes até eu me perco, tá? Porque apesar de eu ter separado, tem alguns que eu fui adicionando no meio, mas enfim. Essa daqui também está bem interessante, apesar do movimento aqui lateral, ela vem demonstrando a possibilidade de um contexto de realinhar para cima, né? Porque ela gera esse movimento aqui, olha, que a gente entendeu que é uma acumulação, porque depois ele rompeu para cima. Então ele sai dessa congestão, rompe para cima e rompe para baixo. Gera movimento de baixa. Só que o mesmo movimento que gerou essa mínima foi o que rebateu para cima e voltou a romper a máxima que tinha gerado aquela mínima. Então ele inverte o fluxo. Passa por um processo de correção, rompe falso fundo aqui e mais uma vez gera um desbalanço para cima. Isso aqui é um padrão de continuidade. Vou buscar minhas regiões de validações aqui no tempo gráfico menor para atuar na continuação desse fluxo que por enquanto é de alta. E aí gráfico semanal a gente consegue ver mais claro, tem um ponto de resistência mais acima nos 2,10, pontos aqui para remontar a posição um pouco mais abaixo 1,50, tá? Deixa eu ver, tem PDN, tem essa outra que eu estou de olho que é CIA de Minas de Buenaventura, tá? Eu não sei se é de Urano essa daqui, eu também não me lembro agora, mas renovação de máxima histórica. Opa. Ó, renovação de máxima histórica. Qualquer correção no semanal, no diário, eu vou buscar por validações. Deixa eu ver o que tem mais de principal aqui, senão eu não vou dar conta de mostrar tudo para vocês, tá? O ROD, né, que a gente está acompanhando também segue subindo, só que desse aqui eu não consegui acesso para comprar. Tem uns ETFs aqui, deixa eu ver se não... Essa daqui foi uma das mineradoras de prata que eu comprei, né? Ainda está respondendo, tá apenas 2,5 de alta. Essa mineradora aqui, se não me falha a memória, de cobre, que eu também tô de olho, tá? Buscando por validações de compra. Essa Constellium também, só o foda aqui é que ela já tá na cara da resistência aqui, olha. E mesmo acreditando que ela vem para romper essa máxima, eu ainda não consigo ver um ponto de entrada claro, tá? Dá até ciricutico na mão, né? Tem que amarrar a mão longe do mouse. Mas outro papel que tá bem bonito, a Kaiser Aluminium, tá? Uma empresa de alumínio. Eu tô aguardando correção e não consigo comprar. Não consigo montar a posição. O papel não corrige, vem subindo consecutivo, olha. 1, 2, 3, 4, 1 mês. 1, 2, 3, 4, 2 meses. 60 dias de alta consecutivas com renovação de máxima, uma semana após a outra, tá? É outro ativo que eu sigo acompanhando de perto. Essa daqui também, que é a Century, só que está no meio do caminho, né? Acaba complicando a entrada aqui também. Essa Alcoa Corporation também muito interessante, só não consegui ainda um ponto de entrada, né? Ela vem subindo aqui basicamente um ano inteiro seguido, olha, sem corrigir, tá? Tem o alvo lá para a região de 164 dólares e depois a região dos 367, tá? Que aí é considerando e projetando todo esse impulso de alta que o ativo fez de longo prazo, que é um forte impulso, projetado para cima após esse realinhamento com rompimento falso de fundo, distorção com rompimento de movimento de máxima anterior e alvos longos lá para a região de 160 e 380. Gosto bastante e sigo de olho, tá? Um dos papéis que eu mais estou de olho aí também, mas tá difícil. CAP, que é uma empresa de urânio, com alvo lá, alvo de curto prazo, 72 dólares, tá? Tá com cara de romper isso aqui e ir embora. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Esse Renx aqui é um ETF de terras raras, ó. Eu tô esperando para comprar, cara, por correção técnica e ainda não consigo, ó.
As 3 últimas semanas em alta, né? Não vejo no contexto claro de compra aqui, mas se eu olho o gráfico mensal, isso aqui está me sugerindo alvo para onde, cara? Aqui, olha, o papel está muito forte. Isso aqui é um ETF de terras raras, tá? Aí tem o alumínio, deixa eu ver, tem o cobre, né, que não corrige, eu tô esperando lá embaixo há um tempo já. Deixa eu colocar no semanal. Lá na região dos 548, o níquel segue subindo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui eu separei tudo, né? O cobre, alumínio, níquel, tem alguns diversos, lítio, prata. Então a gente olha que os ativos de prata, todos positivos, em média 5% hoje. Olha. Esse aqui é o ETF global, por exemplo. Forte alta. Esse aqui é um outro ETF também de prata. FSM foi o que eu já comentei com vocês. A mais fraquinha, inclusive, é FSM, que inclusive aqui eu montei posição. Silver, ASM, Agmi, Silver, olha lá, subindo forte, 6%, PAS, PSLV, AG, também estou esperando correção, o papel não corrige, se a gente for olhar pelo gráfico mensal, olha, expectativa de voltar, no mínimo testar sua máxima nos $26. Esse daqui também subindo muito, né? Tem o de urânio que eu já comentei, tem o URA, o E que eu já comentei, né? Esse aqui eu já comentei, esse aqui eu já comentei. NLR, também que é um ETF de urânio. Esse aqui eu não lembro, Cameco Corporation, não lembro específico o que é esse aqui. Mas um lindo gráfico também para se operar, né? Olha a tendência de alta forte do papel. Isso aqui é gráfico mensal, tá? Gráfico desde 1998. Forte tendência de alta. E é isso, pessoal. Vou voltar aqui para nossa bolsa, senão eu não saio dali. Inclusive, né, passando aí pelas 2 melhores performances do dia até o momento de hoje, em sequência das 2 piores performances e depois análise a pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelas sugestões, né? Muito obrigado ali pelos comentários, pela participação. Lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários, eu sempre respondo a dúvida, né, da análise ali no dia seguinte, beleza? E obrigado também pela sugestão de começar a analisar fora as 2 principais altas e as 2 principais quedas, também ali Vale e Petrobras, porque são os 2 ativos ali mais principal da nossa bolsa em questão de peso no índice Bovespa, beleza? Então, obrigado aí por quem sugeriu. Inclusive, fica aberto para dar sugestão, tá, pessoal? Vale 3 segue o movimento forte de alta. Não vejo compras aqui, tá, pessoal? Movimento muito esticado, em cima de um nível importantíssimo de resistência, que é a faixa dos R$74. Se a gente olha aqui pelo gráfico mensal, a gente teve os últimos 7 meses aqui subindo em linha reta. Tá? Então, eu não vejo nada para ser feito ainda nessas regiões aqui de Vale 3 no momento. Okay? É ótimo para quem está posicionado, é só ir conduzindo a posição nesse momento. Petri 4, por enquanto, ainda não vejo mais nada. Tá? O papel até trava nessa última região de defesa aqui embaixo, mas ainda não vejo nada que me chame a atenção para buscar por compras. O papel está fraco ainda. Vamos 3 sendo destaque de alta hoje, subindo 7,88. Né? A gente tinha desenhado esse cenário de possibilidade de queda, porém, sempre vale o que? Mais do que marcar as regiões de interesse é avaliar como o preço chega nesse contexto. E o que já me chama a atenção aqui é que o volume de compra está acima da média. Logo, esse cenário de venda tende a falhar. E você não vai ser o gênio que vai querer colocar a sua ordem de venda aqui querendo acertar o topo. Tá? Provavelmente ele falha e passe aqui para cima, dada essa agressão, pelo menos do dia de hoje. Deixa eu ver se tem alguma coisa no semanal. No semanal sugere a possibilidade do papel voltar a testar aqui, olha, essa região dos 4,20. Gráfico diário, por que eu disse daquela venda aqui, olha? Porque agora já sugere com essa expressão de alta, mais viável buscar por uma compra a favor desse movimento do que uma venda, tá?
Deixa eu só tirar aqui essas médias. Eu posso colocar, por exemplo, nos 60 minutos. Deixa eu ver se tem bastante liquidez. Não muito. 120 minutos. E avaliar uma recompra caso o papel volte para essas regiões aqui, olha. De 3,42. Tentando atuar nesse movimento. Ó. Reacumula. Distorce para cima. Corrige. Né, gera uma compra nessa região. Para tentar levar até o topo principal de toda essa movimentação de alta aqui anterior. Tá bom? Mas lembrando que a tendência do papel, pelo amor de Deus, pessoal, é uma tendência de baixa, tá? Açaí, cara, hoje a alta impressiona. Só falta um volume nesse candle diário lá embaixo, olha. Mas ele gera perda de mínima. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Ele interage com região de defesa macro, abaixo de 50%. Perde a mínima aqui, olha. Última referência de topo foi essa daqui. Né? O mais conservador, contexto conservador, é esperar quebrar esse último topo de referência e qualquer correção com validação buscar por compras. Esse é um contexto. O segundo contexto é se tivesse mais volume, cara, poder comprar aqui com stop na mínima. Porque se ele manipulou o fundo, rompeu o falso e voltou a fechar acima, pode ser que ele falhe esse movimento e volte a testar regiões de resistência aqui acima. Lembrando que não só isso colabora para a tomada de risco nessa região em específico, pelo menos até o momento de hoje com essa alta de açaí, com esse contexto, é porque o papel tem confluências, né? Então ele já trabalha numa região de defesa macro, que é essa zona cinza, ele trabalha também uma região de suporte desse canalzinho de baixa do movimento de curto prazo, a gente sabe que contexto de canal, próxima região do suporte do canal, eu vou atuar buscando por confirmações de compra para tentar carregar o papel até o lado contrário, que a gente chama de linha de retorno. E o inverso também é verdadeiro. O ativo próximo a essa região de resistência, eu posso avaliar uma confirmação de venda para tentar levar para o lado contrário. Só que eu tenho que prestar atenção em qual é a tendência principal em que o ativo atua. Nesse momento é uma tendência de alta, impulsiona, corrige, impulsiona. Essa é a força principal do papel. Então, regiões com falha de compra próxima à região de suporte se tornam mais atrativas do que vendas lá na outra região. Tá? A menos que, quando ele chegue nessa região, e se chegar, porque ninguém sabe, o contexto e o sentimento do mercado ser mais negativo. E aí, claro que eu posso tentar atuar na venda aqui mais de curto prazo. Dito isso, deixa eu só dar uma olhada aqui. Aí tem que aguardar o fechamento de hoje, tá? Eu estou gravando aqui esse vídeo às 17h20, então falta aí mais uns 40, contando com o leilão, mais uns 50 minutos. Tem a possibilidade de compra no rompimento da máxima com stop na mínima. Outra possibilidade, tentar comprar um pouco mais abaixo, aí eu posso jogar lá para os 60 minutos. Né? Tentar comprar a correção por aqui, olha. 7,28 com stop lá embaixo. Aí tem que avaliar amanhã no intraday mesmo, né? Uma lateralidade em fundo, rompe falso em cima, rompe falso embaixo, quem sabe ele realinha aqui e pivota para voltar lá em cima, realinhando o fluxo de alta, tá? Vale atenção no ativo, que inclusive faz parte do setor de consumo, que a gente fez análise ali no início do vídeo aqui, tá? Curi 3 tinha ficado bonito o fechamento da semana passada, mas essa agressão que entra hoje no papel caindo aí 3,5 não me cheira legal, tá? Ou seja, anulando a possibilidade de já comprar no reteste por aqui, por exemplo, porque já chega em uma barra só. E tem mais o risco dele rasgar direto aqui para baixo. Então, por enquanto, ainda não faço nada, tá? Mas sigo avaliando o Curi 3, mesmo que não dê compra por aqui. Qualquer região dessa aqui, caso o ativo venha validar um processo de alta, eu volto a pensar no papel, tá? Não gostei dessa queda de hoje até o momento. Sabesp, eu tomei o stop, tá, pessoal? Aqui, ó, tentei defender essa região, estopou hoje, tá? Ó.
Compras nessa região aqui, o stop estava na mínima aqui, ó. Tá? Que era para levar o alvo na região de topo anterior. Só para compartilhar com vocês. Por enquanto não vejo nada mais em Sabesp. Tá? Deixa eu só ver aqui esse contexto. A próxima região que eu fico atento é essa região do 123. Como por conta dessa agressividade, a gente sugere a possibilidade do papel voltar um pouco mais para baixo, fazendo uma correção mais ampla. E temos uma zona importantíssima de suporte na faixa do 123, que tem confluência com o último fundo e também região de linha de tendência de alta que passam na mesma região. Lembrando que essa linha de tendência de alta ela acontece desde o início ali de 2023. E vale lembrar que quanto mais antiga for e mais testes houverem em uma mesma região, mais importante ela se torna. Tá? Então, ainda assim, passa uma linha de tendência de alta nessa mesma faixa para Sabesp, que é a região ali do 123, 121. Tá? Ainda gosto bastante do papel para acompanhar. Deixa eu só tirar esses desenhos, né? Que esses aqui não valeram de nada, já foi estopado. Deixar desenvolver o preço agora. Motive 3 por enquanto não vejo nada, tá? Gostaria de ver o papel um pouco mais abaixo se fosse para montar a posição. Ali na região dos 14,43. Deixa eu ver o mensal. Para a gente marcar aqui, olha, a média móvel de 9 do gráfico mensal. Eu ficaria atento um pouco mais abaixo, tá, pessoal? Porque tem tanto ponto de defesa quanto confluência com a região da média móvel de 9 do semanal nos 14,50, tá? Esse topo arredondado ó, me sugere possibilidade de uma fraqueza desse movimento, podendo fazer uma correção mais aqui para baixo, tá? E aí quem sabe aqui deixar algum contexto de realinhamento. Beleza? O alvo para qualquer jeito é lá em cima. 17,55. Porque o papel também está bem bonito, né? Viva 3 eu não vejo nada. Sigma, inclusive, eu montei o estudo hoje, é do lítio, né, que eu comentei com vocês, e listada na nossa B3, tá? Eu nem sabia que tinha, mas achei o código. Bem bonito, o papel já tem uma resistência aqui em cima nos 30,77. Próximo alvo, 54,45. Depois 64,50, tá? Entrada foi ali pelo gráfico diário, olha. Entrei atrasado, né? Não vi, ó, mas a entrada não teria sido por aqui, ó. Porque ele encaixa tanto com o trade, e aí não na correção da média móvel de 9, porque ela inclinou para baixo, então desconsidera, mas ela para na média móvel de 20. Né? Para na média móvel de 20, gera aqui um fundo falso anterior que ela perde e volta a fechar acima, depois de manipular acima. Então rompe falso para cima, vem para baixo, rompe falso para baixo, volta a fechar acima, e ainda assim cai com, né, o ponto contínuo da média móvel de 20. Então tem um contexto muito bom de compra aqui com stop na defesa embaixo, que é um modelo de entrada que acaba encaixando ali para curto prazo, mas como o ativo está bem direcional e ganhou muita força num contexto de médio prazo, é uma posição que me dá um stop bem curto, de fato de swing trade, e o ativo desenvolvendo o movimento, eu posso levar ele para uma posição de semanas, tá? Então acho interessante também Sigmas. Para qualquer custo o stop tá aqui embaixo nos 22,76, depois lá embaixo tem um outro fundo nos 17,72, caso alguém tenha comprado nessas regiões anteriores, que não foi o meu caso, tá? Já o 3 também, olha, tá querendo começar a se movimentar o papel, dar uma melhorada no volume, né, olha, começa a aumentar bastante o volume, a gente vê que na última movimentação de baixa do papel aqui, não, aqui ainda tava com volume, né? Não, acho que era a raiz A4 que era ruim. Aqui ainda deu uma melhorada no volume. E a gente tem o mesmo contexto, padrão de lateralidade em região de mínima, inclusive mínima histórica. Porém, dentro dessa consolidação, a gente tem aqui o contexto de uma possibilidade de inversão de curtíssimo prazo. Tá? Que a gente tem um rompimento para baixo dessa consolidação.
ele volta e rompe a máxima lá de cima, deixando essa estrutura com fundos aqui mais alto, lembrando que é um contexto lateral, mas ele gera aqui um ponto de defesa no início desse impulso, gera mais um desbalanço aqui, olha, ou seja, cara, pensando no curtíssimo prazo, eu posso tentar comprar a correção aqui, olha, 2,82, para quem gosta, que me dá a possibilidade do stop a 2,68, para tentar pegar, quem sabe, o retorno do papel para testar 3,16, ganhando 3,16, o alvo é média móvel de 9 lá do gráfico mensal nos 3,39, tá? Então, possibilidade de compra para os próximos dias, avaliar pelos 60 minutos. Essa região de 2,85, 2,80. Fico de olho no papel. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui das ações para comentar. Mais algum ativo. JBSS 32. Tá, o gráfico. Inclusive, essa daqui foi uma das que eu comentei com vocês que deu stop também, né? Olha. Compra nessa barra aqui, o stop aqui embaixo. Ela estopou no final da semana passada. Que agora voltou a reagir novamente, né? Ela faz a correção então em ABC, olha, rompe para cima, rompe falso, né? Uma onda 1, uma onda 2 aqui para baixo. Ó. Corta esse fundo, só que interage com uma região de defesa ainda desse movimento aqui, olha, de alta. Tá? Então pode ser que a partir desse momento ele ganhe espaço agora para voltar não só a testar a máxima anterior nos R$ 81,00, mas também uma região de linha de tendência de baixa que passa linkando os pontos aqui em cima. Então esse é o ponto de referência. Tá? E agora para montar a entrada aqui, como é que eu vou fazer? Eu vejo um ponto de interesse aqui, por exemplo, olha, que é um IFVG, né? Um gap invertido aqui. Olha. Posso marcar essa região. Deixa eu só ver a questão aqui das médias, bem interessante, olha. Você tem tanta possibilidade de aguardar uma correção pelo intraday e buscar a compra aqui, olha, você tem na região de 75,20. Outra possibilidade mais arriscada, cara, é uma compra aqui com stop aqui embaixo no 73. Tá? Tem o primeiro ponto de resistência 81,10. Mas eu tentaria levar até um pouco mais acima ali nos 83,50, tá? Acho interessante também JBSS. Deixa eu ver se tem mais algum. Ação Martinho, cara, olha isso. É lindo porque o contexto que eu trouxe para vocês, aí pode voltar os vídeos aqui do próprio canal que tá salvo, lá do dia 2, do dia 18 de dezembro, ainda que a gente já tinha marcado essa região de faixa amarela, que é uma região de gap invertido também, que funciona como um ponto de interesse, que de fato foi onde parou o preço. Porém, como ele bateu muito rápido e já voltou a subir, não consegui montar a posição ali pelo intraday, tá? E eu não, né, nesse caso aqui, não teria deixado ordem já aqui embaixo, porque de qualquer maneira é um trade de contratendência. Mas já venho falando para vocês há um mês que confirmações de compra nessa região para São Martinho, olha, valeria a pena na tomada de risco, porque ele já tinha interagido com essa zona de defesa de longo prazo, olha. E aí ele volta realinhando. Tem aquela questão da confluência que eu sempre falo para vocês, né? Lembrar que São Martinho trabalha num canal de baixa de longo prazo. Então ele trabalhava não só em uma região de interesse de longo prazo, como na zona de suporte de todo esse canal, olha. Então tem confluência com duas regiões. Buscando validações de compra aqui que não consegui encaixar a compra, mas para qualquer custo, olha onde é que ele reage. Para a linha de retorno, para o lado contrário dessa base. Tá? Inclusive o primeiro alvo nosso era aqui, né, 16,47. E aí perceba que se eu jogo lá para os 60 minutos, se você estava atento, tanto que eu até marquei aqui, olha, e aí no dia eu comi bola, né? Eita. Eu tinha marcado para tentar comprar na abertura aqui embaixo, ó, desse candle, ó, acreditando que ele, né, romperia aqui e voltaria para impulsional. Fiquei de fora, porque aqui valeria a pena a tomada de risco já no rompimento da máxima com stop embaixo, ó. Entendeu? E o alvo? Pô, o alvo é a estrutura do topo anterior, é aqui em cima.
ponto de dificuldade. Ainda assim me daria um bom espaço para trabalhar, porque nesse caso eu tive a confirmação com volume de compra aqui forte, tá? Então, até considero que foi um erro isso. Erro meu, né? 15 minutos, olha, ele não deu aquele contexto que é o que eu prefiro, que é de correção, né? Que é impulso e correção. Nesse caso, é correção reta. Correção lateral. Impulsionou, corrigiu, subindo ainda. Ele não fez aquele movimento de distorção de preço. Interação mais uma vez na região de defesa. E aí, impulsiona, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido pegar pelo menos. Tá? E aí ficar de olho nessa região. E como ele está chegando bem forte, acredito que ele passe reto por ela. 16,46. E o próximo ponto, a região dos 18,58. E depois, a região dos R$20. Tá? Acho bem interessante São Martinho. Que, inclusive, se eu tivesse comprado para curto prazo, é um papel que você pode levar para um mês, por exemplo. Tá? Gráfico mensal, olha. Você comprou próximo a 14, você tem a possibilidade de ter comprado próximo ao fundo do gráfico mensal. Tá? Então é uma posição que eu tentaria conduzir, né, gerenciar um pouco mais de cautela. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Usiminas segue subindo, não vejo ponto de entrada, tem alvo lá em cima nos R$7. Deixa eu ver o que mais tem. Cebav, né, que a gente está monitorando para tentar a entrada de continuidade, também ainda não dá nem a chance. Lembrando que Cebav é uma companhia de alumínio, logo se o alumínio está subindo, que vale com a análise que eu fiz para vocês aqui no início do vídeo. E nesse caso a gente tem um exemplo dentro da nossa própria bolsa brasileira, que é a Cebav, acompanhada aí da forte subida do alumínio nos últimos 6 meses, tá? Alpa 4 a gente está aguardando correção, o papel também sobe se arrastando, né? Correção subindo e depois continua engatando, né? O alvo do papel lá em cima nos R$20 para médio prazo, tá? Qualquer correção sugere a possibilidade de buscar por validações de compra. Tem sim H3 que já trabalha na nossa região de interesse ali também, né? Ela já voltou para lá. Eu aguardaria ainda mais alguma formação de um contexto aqui, tá? Por enquanto não tem nada muito claro para já comprar aqui com stop embaixo. Gostaria de ver o papel trabalhar um pouco mais aqui. Mas vale muito a pena ficar de olho em sim H3. Dexco, né, que eu mostrei para vocês, olha. Também a gente ficou aguardando a correção um pouco mais embaixo, ele não voltou e foi reto, né? Buscar alvos acima. Não vejo nada por enquanto mais. Bom, e é isso, tá, pessoal? Essa daqui também deu stop, né, por enquanto. Ainda sigo buscando por validações de compra, tá? Não vejo compra nesse exato momento. Ela estopou aquela primeira que eu tinha mostrado para vocês, né? Comprar aqui, ó, com stop abaixo dessa região, acreditando já na retomada desse movimento em direção ao nível de resistência do papel. Não aconteceu, ele estopou, mas ainda sigo atento no ativo, tá? Por enquanto ele perdeu um pouco de força. Uma barra aqui compradora, um engolfo de alta aqui, ficaria bem interessante. Beleza? Bom, fiquem com Deus, tá? Espero poder ter ajudado vocês mais uma vez. Bom descanso e até os próximos vídeos, pessoal.